Olha, a questão 5 da página 16, ela é bem perigosa, porque o aluno às vezes vai lá, treina um monte, né? Plano inclinado, vou decompor o peso. E aí ele vai fazer uma questão como essa e pode ter treinado tanto, decorado tanto fazer a decomposição, que ele pode se incomodar mesmo. Olha só que perigo. A figura representa um bloco de massa M que após ser lançado com velocidade V, sobe uma rampa de comprimento L sem atrito, inclinada de um ângulo θ. Assinale a opção que corresponde às forças que atuam no bloco quando ele estiver subindo a rampa. Por incrível que pareça, essa questão não é uma questão de plano inclinado, porque ela não exige ideia de decomposição nem nada. É uma questão de primeira lei de Newton, de lei da inércia. Dá para acreditar? Essa questão não é uma questão que envolve os conceitos de plano inclinado. O aluno tem que lembrar que força existem dois tipos, ou de contato ou de campo. A Terra está atraindo o bloco, então com certeza a força-peso existe. E quem mais pode estar fazendo força no corpo? A própria rampa, que é a normal. E nada mais. Só existem essas duas forças atuando nele. Pois é, a inércia, primeira lei de Newton. O corpo está subindo porque ele tem que continuar subindo. Porque a natureza é assim, Deus criou o universo assim. Quando as coisas estão se mexendo, elas tendem a continuar se mexendo. Como se uma entidade sagrada estivesse empurrando elas para frente. Mas não existe aquela força, é uma doença na nossa cabeça. Mas se ele não tivesse já sido empurrado, se ele tivesse parado ali... Ah, concordo. Se ele estivesse parado e começasse a subir, eu concordo. Uma força tem que atuar verticalmente para cima. E é possível, deixa eu até ler de novo. A figura representa um bloco de maneira que após ser lançado, não, ele já foi lançado, então ele está se movendo por inércia. É isso, cara, essa questão. Já falei para vocês, tem cara que está no meio da faculdade de física e ainda não digeriu essa questão. Não digeriu a questão. Se o cara se distrai, está sonolento, ele faz merda, ele bota uma força para frente lá, mas está subindo. E daí, e a inércia. Então, por incrível que pareça, ter estudado o plano inclinado pode atrapalhar o aluno. Não, mas o professor que falou que tinha o Px e o Py. Não. O Px e o Py são o peso decomposto. Eu pego o peso, que é uma força que existe, e crio duas que não existem, para facilitar o meu entendimento. Essas duas somadas dão o peso. Então, bem delicada essa questão. Ótimo ter comentado isso de novo. Era a letra C, por incrível que pareça. Para fazer plano inclinado, você tem que dar números ou tem como fazer só com letras? Cara, pode ter só letras. Eu queria muito já começar a falar de atrito com vocês, para que eu mostre uma questão, cara, a questão a mais difícil que eu já fiz de atrito. Era uma questão que era totalmente literal. A questão era assim, a questãozinha do Ito. Diz que tinha um plano inclinado com ângulo alfa, um bloco foi jogado para cima com uma certa velocidade, esse bloco foi até o topo do morro, parou e voltou. E tinha um coeficiente de atrito μ entre o bloco e o plano. Perguntava qual é a diferença entre o tempo de subida e o tempo de descida. E no ABCDE... É a razão entre o tempo de subida e o tempo de descida. Ou diferença, não lembro qual é a razão de diferença. E aí é que as respostas são uma coisa trambolhosa, tangente de raiz de micro. Só dava a massa, dava a letra. E aí aquela história de a gente estar com o coração preparado para fingir que é um número. Eu estou olhando para um número e fingir que é um número. É um número. Fazer a conta sem preconceito. No final das contas você vai perceber que é mais gostoso letra, que não tem que fazer conta. Só botar o quadrado, dividido por 2 mais, não tem que fazer a conta. Então a letra, se for pensar, é melhor fazer do que número. O número tem que calcular, a letra não. Só vai representar. Logo nós vamos começar a fazer umas questõezinhas mais bonitas aí, literais, que são importantes para a gente ficar forte em física. Alguém faz uma colocaçãozinha? Mi, letra grega. Mi. O Mzinho dos gregos. Tem muito desse símbolo nas coisas de atrito. Como é que é? Tem muito desse símbolo na parte da apostila. Sim, porque aquilo ali representa o quanto a superfície e o bloco se aderem ao outro a se arrastar. Então, por exemplo, se eu botar óleo aqui no chão, o coeficiente de atrito μ vai diminuir drasticamente. Se eu botar uma lixa no chão, o coeficiente de atrito vai aumentar drasticamente. Então, μ é um número que representa
ao quanto a superfície e a coisa que se arrasta nela estão atritando. Quanto maior o Mi, maior a força de atrito que atuará. Mas como que vai compor os vetores se não tem número? Aí é que tá. Tu vê, ó, se eu quiser decompor o peso desse objeto, eu diria que o Px é peso vezes, o ângulo está sempre entre P e Py, então o Px é sem ângulo, vezes seno. Eu represento isso. É bom porque eu não preciso nem colocar número, ele não precisa terminar. Isso aqui representa o Px. Eu não sei qual é o número que vai dar, mas eu sei que essa é a conta. Às vezes na física é muito mais importante saber que conta fazer do que o resultado final. O resultado final pega uma calculadora, bota número, entendeu? Isso é bobagem. A física bonita não é fazer a conta. Fazer a conta a matemática ensina, pô, somar númerozinho, dividir, multiplicar, raiz quadrada. A física te ensina a usar as leis da natureza para entender como é que a natureza vai se comportar. Certo? Então, isso me incomodava muito. No primeiro ano do ensino médio, eu não tinha álgebra para entender as soluções com letrinha. Botava número, eu adorava. Letra, eu travava. Letra, meu Deus, o que é isso? Ficava uma loucura. É normal essa sensação de ficar perdida com a letra. Não te preocupa, nós vamos devagarzinho, deixando a nossa vida cada vez mais algébrica. Quer ver? Olha só, estamos aqui, né? Deixa eu comentar com vocês só a base da força e atrito. Para calcular a força e atrito, pessoal, é simples. Ó. É só tu pegar o coeficiente de atrito entre a superfície e a coisa e o corpo, entre as superfícies que se arrastam, e multiplicar pela querida força normal. Simples assim. Aí, amanhã eu vou te mostrar que tem dois tipos de atrito para calcular. O atrito dinâmico ou cinético, que é quando há deslizamento, e o atrito estático, que é quando não há deslizamento, é quando o objeto está parado, quando tu empurra o objeto e ele ainda não andou. Então isso é atrito estático, eu estou fazendo força e ele não está deslizando. Quando desliza, é chamado atrito dinâmico. A maneira de calcular os dois é igual. Ó. A única diferença é que vai ter o coeficiente de atrito dinâmico e vai ter o coeficiente de atrito estático. O perigo, o grande perigo de força de atrito é na hora que a gente calcula a força de atrito estático. Porque quando a gente calcula através da fórmula, a gente está calculando a força de atrito estática máxima. Como assim, professor? Imagine vocês que calculei a força de atrito estática máxima para essa cadeira. Calculei a força de atrito estática máxima e deu 20 newtons. Quer dizer que 20 newtons a cadeira não anda, mas 21 desliza. Só isso. Aí a cadeira está parada. Vem o menininho e empurra a cadeira com 10 newtons. A cadeira vai se mexer? Obrigado. Aí eu pergunto para o aluno na prova, qual é a força de atrito? Aí o aluno pensa, já que é estático, está parado, é 20. Meu querido, se o menininho inocente empurra a cadeira com 10 newtons e o atrito é 20, a cadeira salta e quebra o dente do menino. Salta em cima dele. Buf. Concorda comigo? Imagina que absurdo, eu empurro a cadeira com 10 newtons, ela salta para mim porque o atrito é 20. Tu está entendendo? Se o menino empurra com 10 e a cadeira está parada, quanto é que é o atrito? 10, porque a força resultante é 0. Tudo bem? Se eu faço 15 newtons, anda? Quanto é que é o atrito? 15, porque a força resultante é 0. Se faz 20 newtons, aí está quase deslizando, se o guri peida, aí vai. Ou seja, se faz 20,1 newtons, desliza. O fato de o aluno calcular uma coisa e ter que responder outra, ferra a cabeça dele. Então ele tem que estar ligado. Esse é o perigo do atrito. O perigo do cálculo da força de atrito é que quando tu calcula a força de atrito estática, tu está calculando a máxima. Não quer dizer que é ela que esteja atuando. Por exemplo, deu 20, a força de atrito estática máxima, deu 20. Só que eu não empurro. Quanto é que é o atrito? 0. Por que teria atrito, pô? Atrito em relação a quê? Se não está querendo deslizar. Esse é o risco. Agora olha só que interessante. Se eu vou lá e te falo assim, ó, um objeto está sendo arrastado numa superfície horizontal com uma certa velocidade, sabendo que a massa do objeto é 20 kg e que o coeficiente de atrito dinâmico entre o objeto e a superfície vale 0,3,
calcule a força de atrito. Isso é o básico. Como é que se calcula a força de atrito? Tu pega o coeficiente de atrito, que tem que ser fornecido, a não ser que ele peça para tu calcular, vezes. Como é que se calcula a força normal na horizontal? Como é que calcula a força normal atuando nesse cara? Qual é a força que a superfície faz normalmente nele? Obrigado, amigo. Tem o peso e tem a normal. Na horizontal não é que nem no plano inclinado, que é normal igual ao PY, né? Na horizontal é normal igual ao peso. Como é que calcula peso? Qual é a massa do cara? Se não falou nada, supõe a gravidade. Obrigado. 200 newtons. Força de atrito, 0,2 vezes 200, que é a normal. A força de atrito que atua no objeto, 60 newtons. Então tu vê, né, a parte básica de força de atrito é muito light. Eu te dou o coeficiente de atrito, tu calcula a força normal, que vai ser igual ao peso no caso da horizontal, seria igual ao PY no caso do plano inclinado, 60 newtons. Se eu digo que a velocidade é constante, além da força de atrito atrapalhando o movimento do corpo, alguém teria que estar fazendo uma força para frente, né? Concorda comigo? E se a velocidade é constante, teria que ser 60 newtons, para a resultante dar zero. Será que eu acho que vai te na tua Fica câmera? tranquila, meu amor, tá tranquilaço. Obrigado por me informar. Como é gostoso letrinha, né, cara? Aliás, númerozinho. Númerozinho é uma delícia. Númerozinho. Agora, olha só que legal e que poderosa as letras. Vamos fazer uma coisa bem interessante, já que talvez eu não tenha tempo de fazer na sala de aula. Imaginem vocês que um objeto está deslizando sobre um plano inclinado, com um ângulo alfa em relação à horizontal, e o coeficiente de atrito entre o objeto e a superfície tem um valor μ. E eu digo que esse objeto está descendo com velocidade constante. O cara me pergunta, qual é o valor do coeficiente de atrito para que isso ocorra? Essa é uma pergunta famosa de vestibular. Desse jeito. O cara dá um plano inclinado, diz que tem um corpo de massa m, descendo com velocidade constante um plano inclinado. O plano inclinado tem ângulo alfa com a horizontal, sabendo que o coeficiente de atrito é μ, coeficiente de atrito dinâmico, μ, determine qual é o valor desse coeficiente de atrito para que isso seja possível. Cara, se tu não tem fé, tu não faz nada. O cara comeu merda e escreveu questão. Que isso? Pergunta é essa, não falou nada, depois eu vou calcular. Não, vamos fingir, galera, que o m é um número. Vamos fingir que o alfa é um número. Vamos lembrar que a aceleração da gravidade vale g. E vamos calcular o valor dessa única coisa que eu desconheço. O resto tudo eu conheço. Eu só não conheço essa letra μ. Eu vou fazer as contas com coragem e vou isolar a letra μ. E vou responder as letras. A resposta vai ser as letras. Então, quando eu te boto uma questão literal, eu não quero geralmente um número como resposta. Eu quero as letras. Olha que legal o que vai acontecer. Plano inclinado. Primeira coisa que a gente faz. Pontilhada paralela, que a gente chama de eixo. Pontilhada, que a gente chama de eixo. Desenhe o peso. Como é que é o peso? Vertical para baixo. Decomponha o peso em Px e Py. Já que ele falou que tem atrito, vocês devem concordar comigo que o atrito tem que se opor ao deslizamento, né? Concordam comigo? Deve se opor ao Px, concordam? E a Py é que vai gerar a força normal, concordam comigo? Onde é que está o ângulo alfa? Entre P e Py. Pessoal, velocidade constante, de acordo com a primeira lei de Newton, é força resultante igual a... Se a força resultante igual a zero, o que eu posso escrever sobre a FAT e sobre o Px? São iguais? A força de atrito tem que ser igual a Px. Professor, mas ele está descendo, e daí está descendo por inércia. Como é que calcula a força de atrito? Coeficiente de atrito multiplicado pela força
normal, finge que a gente colocou números, não letras. 0,3 vezes 200, olha que bonito. Como é que calcula Px? É P vezes seno ou cosseno? Seno, né? Seno de alfa. Como é que calcula normal? Atenção, hein? Como é que calcula normal? É PY, né? Não é igual o peso, é o PY, certo? E como é que calcula o PY? É o peso vezes cosseno, né? Com ângulo, concorda comigo? Tu vê, se a normal é P vezes cosseno, eu tenho o direito de, no lugar da normal, colocar P vezes cosseno, né? E olha só como é que ficou a equação. Tem P de um lado e P do outro. Posso ou não posso cortar? É, né? Porque está multiplicando, eu posso dividir, vai ficar P dividido por P que dá 1. Quer dizer que está multiplicando, passa dividindo. Vocês lembram que seno sobre cosseno é tangente? Tu vê que legal, cara, a resposta dessa pergunta é essa, ó. O Mi é a tangente de alfa. Não precisa saber o G, não precisa saber a massa do corpo, só precisa saber o ângulo do plano inclinado. Se o coeficiente de atrito não for a tangente daquele ângulo, esse corpo não ia ter velocidade constante. Se o atrito for menor do que isso, o corpo desce aceleradamente. Se o atrito for maior do que isso, o corpo começa a desacelerar e para. Que viagem, cara. Então, Parar no meio de uma... sim. A parte experimental da aula. Vamos ao laboratório. Tu vê, ó, eu poderia começar a inclinar e ó, a partir daqui, certo? Se a gente medir esse ângulo e a tangente desse ângulo, eu sei que o coeficiente de atrito de apostila é a mesma. Se eu descobrir o ângulo da velocidade constante, né? Certo? Então, parado, 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 ainda está parado, ainda está parado, está quase. Aqui, velocidade praticamente constante. Se eu diminuir o ângulo, ele para, enquanto estava descendo. Certo? Ângulos maiores do que aquele, vai descer aceleradamente. Aquele ângulo, velocidade constante. E ângulo menor, mesmo que eu insista, né? Não, mas eu quero que ele vá. Aí eu já começo com uma velocidade maiorzinha, né? Safado. Foi demais. Mas ele tenderia a parar. Certo? Ótima tua pergunta, legal. Galileu Galilei fez um monte de experimentos com plano inclinado. E já sabia dessa história da aceleração. Que a aceleração podia ser a aceleração da gravidade decomposta pelo ângulo. Então o cara já matava essa charada também. É o nosso sinal agora? Ó, vamos combinar, ainda daqui a 2 semanas eu quero questões, hein? Eu quero que tu arrisque questões, mas não tem, tá cheio na apostila, escolhe, minha mãe mandou, lê um capítulo da apostila que tu gostou e me traga questões mal resolvidas, valeu? Eu adoro me divertir com vocês, mas a gente precisa ficar bem técnico aí aproveitar melhor essa nossa aula.